O que seria a concordância verbal? Nós devemos ter harmonia de ideias também. Mas aqui o que vai ser o centro das atenções? O centro vai ser o verbo, tá? Não esqueçam nunca disso daí. Por isso nós chamamos de concordância verbal. Um exemplo para ilustrar, um quadro que vai ilustrar para vocês perceberem é esse daqui. Porque dentro da concordância verbal, o nosso verbo vai concordar com o sujeito em número, singular ou plural, e em pessoa. Quando eu falo de pessoa aqui, eu quero que vocês lembrem lá da ordem daqueles pronomes que nós aprendemos desde sempre. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram? Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Lembrem disso daí, porque eu devo ter uma concordância em número e pessoa do verbo com o sujeito. Regra geral. Vamos entender isso daqui. Aconteceram muitas tragédias. Eu tenho a concordância do verbo com o sujeito? Obviamente eu tenho. O que pode soar um pouco diferente aqui para nós é que nós tivemos uma inversão sintática, uma inversão na ordem dessas frases. Primeiro nós tivemos os verbos para depois termos os sujeitos. Abaixo nós vamos já pensar algumas regras particulares da concordância. Uma delas é pensar o sujeito composto. Sujeito composto é quando eu tenho mais de um sujeito. O diretor e os professores saíram. Observem que nesse caso nós temos primeiramente os sujeitos, depois o verbo. Nesses casos, o que acontece? O verbo vai sempre para o plural para concordar com os dois sujeitos, né? Com o sujeito composto. Saíram o diretor e os professores. Quando o verbo vier em primeiro plano, eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar no plural para concordar com os dois sujeitos que vêm depois, ou mais sujeitos, e eu posso usar no singular para concordar com o que está mais próximo. Ficam aí outras dicas para vocês pensarem a concordância quando se tratar de sujeitos compostos. Abaixo nós temos aqui ainda algumas noções que vocês vão observar quando nós temos sujeitos de pessoas diferentes. Eu, tu e os alunos saímos, né? São sujeitos de pessoas diferentes, mas o que vai sobressair aqui é a concordância no plural, porque eles estão me referindo a sujeitos diferentes, né? Vários sujeitos. Exemplos importantes. Quando nós temos um sujeito, né, no coletivo. Lembram lá dos substantivos coletivos? São palavras usadas para se referir a grupos? Pois então, nesses casos, galera, o que vai sobressair é o seguinte: a multidão gritava entusiasmada. Nós sabemos que a multidão se refere a um grupo, a vários, né, elementos dentro de um grupo. Mas a escrita em si da palavra está no singular. O que vai fazer com que o verbo fique também no singular. Professor, e se eu falar de multidões? Aí sim você teria que fazer a alteração da concordância. Mas isso vai depender da sua escrita. Nós temos aqui um detalhezinho curioso. Vamos imaginar que esse coletivo está especificado. Eu estou dizendo, é um bando de quê? Tá? Olha, nesse caso, eu tenho um bando de aves voava. Se eu optar por voava, quer dizer que o verbo está concordando com bando. Se eu optar por voavam, está se referindo à especificação aves, que está no plural. Mais uma vez eu vou entender que são usos possíveis. Eu tenho mais de uma possibilidade. Eu opto por aquela que eu achar mais bacana. Curiosidades e necessidades em relação ao verbo haver. Pessoal, o verbo haver é impessoal. Até ficou repetitivo, né? Ele é impessoal, ele não tem sujeito. Quer dizer que ele nunca vai para o plural. Havia muitos alunos, havia muita gente, havia uma pessoa, havia 50 pessoas. Ele sempre vai ficar no singular, porque ele é impessoal. Tá? É uma observação muito importante. Se você optar pelo verbo existir, ele vai sofrer alteração.
Embora sejam aí parecidos, meio que sinônimos, na ocorrência escrita ou na fala, nós precisamos perceber que eles são diferentes no quesito concordância. Quando falarmos ou usarmos o verbo faz com sentido de tempo ou para estações do ano, ele também não vai para o plural. Faz verões chuvosos aqui. Faz 10 anos que eu moro aqui. Não vai, porque eu estou me referindo às circunstâncias de tempo. É diferente de eu dizer ou usar o verbo fazer para uma ação X. Eles fazem muito bolo. E já é uma outra condição de uso desse verbo fazer. Abaixo, o que nós vamos observar é em relação ao verbo ser. Obviamente, nós precisamos ter cuidado com as concordâncias. Os responsáveis somos nós. O que vai imperar? O que vai comandar aqui? O nós, não é no plural? O verbo vai para o plural. O professor sou eu. Eu sou o professor. Vamos abaixo. É 1h. Bonitinha a concordância. Professor, se eu estiver falando de 10 horas, são 10 horas. Né? Passou do 1, precisa da concordância em relação ao verbo ser. Daqui até a escola são 5 quilômetros. Concordância porque eu estou me referindo a mais de 1 quilômetro. São 19 de novembro. Em relação à data, professor, é necessário fazer essa concordância? Dá para fazer a concordância, é necessário. Olha só, 19 não está no plural, não é mais de 1, por isso são 19 de novembro. Agora, se você falar hoje é dia 19 de novembro, vai ficar dessa forma mesmo, porque você está mencionando dia. Ou mesmo se você falar hoje é 19, está subentendida a palavra dia também. Com a partícula passivadora, se acontece o seguinte. Quando vocês encontrarem aquelas plaquinhas de aluga-se ou vende-se, observem. Eu sempre observo. Se eu tenho casas, o ideal é dizer vendem-se casas, alugam-se casas. Vendem-se carros, alugam-se carros. Deve haver concordância quando o substantivo estiver no plural. Se eu tiver uma preposição de, o que vai acontecer, pessoal? Precisa-se de pedreiros. Tem um exemplo aqui abaixo. Vamos lá. Precisa-se ou necessita-se. Porque nesse caso, professor, eu não vou colocar o verbo no plural, embora pedreiros esteja no plural. Porque eu tenho a preposição de. Se a preposição aparece ali, ela quebra a necessidade de eu usar essa concordância verbal. É uma regrinha que nós temos. Algumas outras regras vocês vão aprimorar, praticando, lendo e estudando. Até próximos vídeos.